Olá pessoal, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo do canal. Gente, esse vídeo vai ser especial porque conhecemos aí os finalistas da Conmebol Libertadores 2025. Separem os homens das crianças, tá? Porque é briga de cachorro grande. Flamengo e Palmeiras, mais uma vez aí, numa final de Libertadores. Palmeiras passou pela LDU com autoridade, a gente vai falar um pouco desse jogo. E vamos falar também do perfil do Milan, que parabenizou o Flamengo, a gente vai falar sobre isso. Vamos fazer um vídeo bacana aqui com vocês hoje. E também a arbitragem definida para o jogo de amanhã entre Flamengo e Sport. Mas antes de começar esse vídeo, antes da gente falar dessa classificação histórica do Palmeiras, o Palmeiras entrou para a história aí, né? Como o primeiro time brasileiro aí, time brasileiro não, o primeiro time sul-americano da história a virar um jogo em semifinal de Libertadores depois de ter perdido o jogo de ida. Eu vou trazer para você, a gente vai falar sobre isso, mas antes de começar o vídeo eu peço para você se inscrever no canal, se você é amante do futebol, acionar o sininho das notificações, deixe o seu like é muito importante, aproveite e comente embaixo, seu comentário é muito importante também, o que vocês acharam do jogo do Palmeiras, o que vocês acham da final, como que será essa final, e não se esqueça também, na hora que você for comentar, você hypar esse vídeo, tá? Galera, fim de jogo no Allianz Parque, né? E é história repetida, né? É história repetida. Flamengo e Palmeiras farão pela segunda vez a final da Conmebol Libertadores, tá? O Flamengo enfrentou o Palmeiras em 2021, né? Naquela ocasião o Palmeiras ganhou por 2-1 do Flamengo, aquele jogo que ficou marcado pelo escorregão, né, do Andreas Pereira, né? O escorregão foi crucial para a vitória do Palmeiras. E dessa vez o Flamengo se encontra com o Palmeiras novamente. O Andreas Pereira se encontra novamente com o Flamengo numa final de Libertadores, só que dessa vez jogando do lado do Palmeiras. Bem, o jogo não foi tão difícil para o Palmeiras, né? Mesmo com a LDU com essa vantagem que ela abriu ali no primeiro jogo de 3-0, o jogo não foi difícil, tá? O Palmeiras abriu o placar logo cedo com Ramon Sousa, né? Fez 1-0 para o Verdão. Depois fez o segundo com Bruno Fux no rebote ali, né? O Bruno Fux fez o segundo. Depois o Veiga no segundo tempo fez um belíssimo gol aí. Empatou no agregado 3-3. E aí, gente, o Veiga marcou o segundo gol, que foi de pênalti, né? Muitos vão falar assim, pô, mas será que realmente existiu pênalti? Dessa vez foi pênalti claríssimo em cima do jogador Alan, tá? O jogador driblou ali, rabiscou, passou no meio da zaga e o zagueiro derrubou, caiu em cima dele. Pênalti bem marcado, dessa vez não teve polêmica aí no jogo do Palmeiras, tá? Um jogo soberano do time do Palestra Itália, né? E o Palmeiras aí se consolida aí com mais uma virada aí. O Palmeiras, como é conhecido aí pelos palmeirenses, é o time da virada, né? E essa virada dessa vez, você torcedor palmeirense, essa não foi uma virada qualquer, tá? Essa foi a virada. Essa não foi uma virada de Campeonato Brasileiro, não foi uma virada de Copa do Brasil. Esta foi a virada que vai entrar para a história do Palmeiras. Nunca, jamais, numa edição de Libertadores, um time, seja argentino, seja brasileiro, seja colombiano, seja mexicano, qual time que já disputou essa Libertadores nunca conseguiu, depois de perder o primeiro jogo por 3-0, tá, reverter o placar. O Palmeiras é o único time na história da Libertadores a reverter esse placar de 4-0. O Palmeiras saindo perdendo de 3-0, reverteu, virou o placar, né? Fez o 4-2 e conseguiu a classificação, avançou para a final. Parabéns para o torcedor palmeirense, parabéns para o Palmeiras, né? Sociedade Esportiva Palmeiras, por ter avançado. E do outro lado vai ter o Flamengo. A gente espera uma final daquelas, né, gente? Aquela final que a gente, desde o começo, pensava, será que vai dar Palmeiras e Flamengo
mais uma vez na final da Libertadores, e deu, né? Deu Palmeiras e Flamengo. No perfil do Milan, né? O perfil oficial do Milan, o time italiano parabenizou o Flamengo aí, tá? Pela a sua classificação, tá? Aqui para vocês verem o perfil do Milan, tá? O perfil oficial do Milan aí, parabenizando o Flamengo aí pela classificação, tá? No perfil do Milan, eles colocaram a seguinte frase: parabéns, Flamengo. Parabéns, Flamengo, por mais uma vaga na final da Libertadores. Vai até Lima. Vai até em Lima. Esse é o perfil oficial do Milan. Gente, sobre a final da Libertadores em Minas, ela pode não acontecer, pode não rolar em Lima, tá? E sobre caso esse jogo não aconteça em Lima, o presidente Schauder ontem ele foi entrevistado, né? E ele deu a entender que se o Flamengo e o Palmeiras eles quiserem, acharem que pode ser a final em Brasília, no Mané Garrincha ou em outro estádio aqui no Brasil, a CBF vai até a Conmebol, né, e vai tentar convencer a Conmebol de sediar a final aqui no Brasil novamente. Mas o presidente foi curto e claro, né, e certo nas suas palavras. A Conmebol é quem decide. Se os clubes eles quiserem, a gente vai tentar ir até a Conmebol. Os clubes têm um respaldo e a Conmebol trata os clubes aí como uma prioridade. Se os clubes aceitarem, quiserem, a gente pode ir até a Conmebol e pode até tentar essa final. Mas isso depende da Conmebol, segundo o Sami Schauder, né? A Conmebol quem decide. A Conmebol ela já tem um plano B, né? Que é ali Assunção, no Paraguai. Esses dias aí atrás, né? Uma semana atrás aí, o deputado de Brasília, ele entrou aí jogando ali um pedido para o jogo ser uma Mané Garrincha ali, capacidade para 80 mil pessoas, um gramado ali, que se for trabalhado, o estádio em perfeitas condições, é um bom campo para uma final, né? Um bom campo para uma final de Libertadores. Então a gente não sabe ainda, se caso saia de Lima, qual será o local, se será mesmo no Paraguai ou se será aqui no Brasil. Eu vejo muita gente comentando aí que seria bacana, né, essa final ser no Santiago Bernabéu, na Espanha, como foi Boca Juniors e River Plate. Naquela ocasião, o River Plate ganhou do Boca por 3-1, né? Ganhou na prorrogação do Boca. Mas eu acho que a Conmebol não vai fazer isso novamente, né? Até porque eles querem globalizar a marca aqui no continente sul-americano. Não sei se seria uma boa, mas seria uma bela de uma visibilidade, né? O Santiago Bernabéu, capacidade para quase 90 mil torcedores, quase 100 mil torcedores, né? O Bernabéu. Estrutura de primeiro mundo, né? Flamengo e Palmeiras, hoje a maior rivalidade do futebol brasileiro, né? Brigando em todas as cabeceiras aí por títulos. Com certeza seria o jogo e o local aí fora do Brasil, fora do continente sul-americano, que se fosse assim, na maioria dos torcedores, se você for pegar um torcedor do Flamengo, um torcedor palmeirense, ele vai falar, lógico, que se for fora do Brasil, que seja no Santiago Bernabéu, por aquele campo do Real Madrid é um espetáculo, né? E seria um espetáculo ver Palmeiras e Flamengo desfilando o futebol no Santiago Bernabéu. Eu quero saber o comentário de você aí embaixo. Você aceitaria? O que você acha dessa final se a Conmebol decidisse levar para a Europa, para o estádio Santiago Bernabéu de preferência? Deixa aí embaixo nos comentários. A gente não tem muito o que falar, porque se for levar para a Europa, qualquer campo que você for imaginar na Inglaterra, na Espanha, na Itália, será melhor que qualquer gramado aqui do continente sul-americano, com certeza, né? Bem, Mengão já está no Rio de Janeiro, né? Já desembarcou no Rio. Amanhã tem jogo importante para
o Campeonato Brasileiro, né? E a CBF definiu Fernando Antônio Mendes de Sales, do Pará, como árbitro de Flamengo Sport no Maracanã amanhã, tá? Esta será a primeira vez que o jovem árbitro de 32 anos comandará uma partida do Flamengo em sua carreira. Esperamos aí que ele faça uma boa partida, né? Não atrapalhe aí e tenha muita sorte aí pela primeira vez apitando o Flamengo. Logo o Flamengo, né? O juiz fica pensando assim, pô, vou apitar um jogo do Flamengo, né? Bem, gente, outra notícia importante aqui ainda sobre a Conmebol. O Flamengo está na quinta, está na, o Flamengo com a final que vai disputar esse ano, já leva aí pela quinta vez os clubes cariocas a uma final. Flamengo 2019, Flamengo 19, Flamengo 21, Fluminense 22, Fluminense, não, 5 anos seguidos, né? Flamengo 21, Flamengo 22, Fluminense 23, Botafogo 24 e Flamengo 25. 5 anos seguidos aí que só dá clube carioca na final da Libertadores. Todo ano pinta um carioca na final da Libertadores, né? E ainda falando de Libertadores, o Flamengo estuda aí se vai recorrer da expulsão do Gonzalo Plata ou não da Conmebol, tá? A Conmebol já definiu que o jogador está suspenso, né? O juiz colocou na súmula lá o motivo do cartão amarelo, então a Conmebol ela descarta qualquer possibilidade de remover aí o cartão vermelho e a suspensão do Gonzalo Plata, tá? Dito isso, vou ficando por aqui, mas eu vou dar um recado importante para vocês. Hoje tem live pós-jogo, tá? A gente vai resenhar um pouco, falar desse jogo de Palmeiras, LDU e Flamengo e Racing. A gente vai falar sobre isso. Saudações rubro-negras. Te amo, Flamengo.